O objetivo desse vídeo é apresentar um exemplo de preenchimento da ficha síntese de estágio. Essa ficha é o principal documento necessário para finalizar o processo de estágio, além, é claro, do relatório e do parecer do orientador. Então, partindo aqui do site do Moodle Campus, na área do curso de formação pedagógica, a gente vai clicar na aba de estágio, seguindo para documentos necessários para comprovação do estágio. Isso vai nos levar para o site do Instituto Federal, já na página do setor de estágio. Então aqui, documentos de estágio, licenciatura e formação pedagógica, eu vou em estágio obrigatório e tem aqui toda a orientação e lá embaixo os modelos de documentos. Então o que a gente vai tratar nesse vídeo é da síntese de atividades desenvolvidas. Faz o download do arquivo e vai chegar nesse arquivo do Word aqui. Basicamente é uma tabela para ser preenchida com os dias em que você compareceu na escola para a realização do estágio, a carga horária, quantas horas permaneceu dentro da escola e quais atividades foram desenvolvidas em cada um desses dias. Fora esse registro, são campos de identificação do aluno, do curso, da instituição e as assinaturas, né? O visto para cada dia de comparecimento na escola, quem assina aqui é o supervisor de estágio, o professor que te acompanha, e abaixo vai a assinatura do aluno estagiário, do diretor da escola, do supervisor na unidade concedente, que é o professor, e do orientador no Instituto Federal. Nós vamos começar aqui corrigindo esse formulário, que é preparado para todas as licenciaturas, mas a gente tem que fazer a identificação correta do curso de formação pedagógica. Então aqui, em vez de coordenadoria do curso de licenciatura em, nós vamos substituir para coordenadoria do curso de formação pedagógica. Sugiro só indicar aqui EAD, o curso já vai estar identificado. Nos dados de identificação do aluno, seu nome. Aqui, curso de licenciatura, vamos corrigir também. Formação pedagógica para educação profissional de nível médio. Para educação profissional de nível médio. Dados do seu prontuário. Semestre letivo pode fazer uma referência a segundo semestre de 2017 ou primeiro semestre de 2018, se for quando você vai realizar o estágio. A carga horária total deste estágio, para os alunos que não vão usar nenhum tipo de aproveitamento da atividade profissional, são 300 horas. Já para os que vão usar o aproveitamento dessa atividade profissional, que já atuam na sala de aula e podem ter a redução, essa redução é de até 200 horas, como nós mostramos na orientação, como está no manual do estágio. Então aqui pode ser 300 ou 100, dependendo do seu caso. Tá. E importante, o período de estágio previsto deve ser o mesmo que estava previsto no seu termo de compromisso de estágio. Então, por exemplo, do dia 1 de setembro de 2017 até o dia 30 de março de 2018. Essas datas têm que ser equivalentes às que estavam previstas no seu termo de compromisso de estágio. Se por acaso você precisar de uma prorrogação, é necessário um termo aditivo, que é um prolongamento de contrato. Tem dois campos aqui que tipicamente passam despercebidos. Nessa linha cinza é pedido o nome do estabelecimento de ensino conveniado, o nome da escola. Então, Escola Técnica Estadual Professora tal. Vai apresentar o nome da escola na qual você está realizando o estágio. Telefone de contrato, um telefone da escola. Agora, em relação à parte central dessa ficha síntese, deve ser apresentada uma descrição sucinta das atividades que foram feitas em cada dia de estágio. Uma dica importante é preservar uma única linha para o preenchimento das atividades referentes a cada dia.
Se não, se esse documento aumentar em número de linhas, as assinaturas vão cair na página seguinte, isso vai gerar transtorno no setor de estágio. Então vamos lá, vamos dizer que eu fiz um estágio no dia 2 de setembro de 17, permaneci dentro da escola por um período de 3 horas e nesse dia o que eu fiz foi a leitura do PPC e entrevista com a diretora. Isso é suficiente. Eu posso ter feito outras atividades, mas o que foi o mais importante, o mais significativo que vai me permitir resgatar as atividades daquele dia. Leitura do PPC e entrevista com a diretora. Ótimo. No final do dia, o professor supervisor de estágio, que pode ser o coordenador pedagógico, pode ser qualquer profissional que se responsabiliza pela recepção dos estagiários na escola, dá um visto aqui nessa linha. Depois, eu voltei na escola no dia 5 de setembro. E lá permaneci por um período de 4 horas. A gente sugere que essa carga horária seja feita em números mais ou menos inteiros. Pode ser, por exemplo, 4 horas e 30 minutos, mas não 4 horas e 15, 4 horas e 10, porque senão a chance da gente errar essa soma lá no final é muito grande. Então, às vezes, compensa arredondar a carga horária de um dia um pouquinho para cima, outra um pouquinho para baixo, uma compensando a outra, para a gente ter uma soma inteira no final do processo, no final da coluna. No dia 5 de setembro, o que eu fiz foi acompanhamento de aulas. Vale a pena dar uma descrição um pouquinho maior, então vou colocar, por exemplo, terceira série. E se eu estou acompanhando estágio da área de turismo, por exemplo, de hotelaria, eu posso dizer que assisti aula sobre parâmetros de variação cambial. Pronto. Está suficiente como uma descrição para aquele dia. Vem o visto do professor. Depois eu retornei só no dia 11 de setembro de 2017, permaneci na escola dessa vez por 3 horas novamente, e o que eu fiz foi uma entrevista com o coordenador pedagógico. E também fiz um levantamento de espaços de laboratório. Então a ideia é dar uma descrição sucinta das atividades que foram realizadas dentro da escola. Essas atividades não podem se limitar ao acompanhamento de aulas, mas elas devem incluir isso sim. Então, concentrar no tipo de tarefa que está descrita no manual de estágio do nosso curso de formação pedagógica para cada um dos momentos do estágio. Então, momentos de diagnóstico, de observação, participação e regência. Eu posso ter aqui, então, o registro de uma regência indicando para qual série foram dadas as aulas, né? Então, segunda série, eu dei uma aula sobre circuitos elétricos. Coleto a assinatura do professor. No final, essa tabela vai estar bastante preenchida. Importante chamar a atenção para a distinção entre esse campo, carga horária total deste estágio, e o campo que aparece aqui embaixo, carga horária total desta folha. Se nós formos cumprir o estágio com 300 horas, provavelmente uma folha dessa não será suficiente para registrar todos os dias de estágio. Então é importante que a cada folha eu tenha o somatório desta folha. Aqui, por exemplo, vamos dizer que couberam 80 horas descritas de atividade. Eu vou criar réplicas dessa folha, sugiro que fazer isso em arquivos separados para não correr o risco dessa planilha ficar quebrada no meio, as assinaturas caírem para outra página, né? Mas o importante é que a carga horária total do estágio é a mesma, esse cabeçalho vai ser idêntico em todas as minhas folhas de síntese, mas a carga horária total de cada folha é variável, porque ela é a soma do que aparecer nessa coluna aqui. Para finalizar esse documento, vem a sua assinatura, o nome, a identificação e a assinatura e carimbo da direção da escola, o nome do supervisor de estágio, que foi quem assinou, quem deu essas rúbricas em cada dia de estágio. Pode ser mais do que uma pessoa, sem problema nenhum, basta que as duas sejam identificadas aqui.
o nome do seu orientador, do orientador do curso no IFSP, que agora, para o segundo semestre de 2017, é a professora Dariane, e, por último, vai ser coletado a assinatura com data da professora orientadora de estágio do seu curso. Um detalhe que eu esqueci de marcar aqui nessa ficha é que lá no cabeçalho em cima pede-se uma identificação do plano básico de estágio, se ele é só de observação ou se também envolve regência. Como para quem vai cumprir o estágio completo, necessariamente envolve regência. Basta dar 2 cliques nesse quadradinho e clicar na opção valor padrão selecionado. Ok, ele passa a estar marcado. Então pode deixar as folhas como indicação de observação e regência, e isso está resolvido. Qualquer dúvida, a orientação de estágio do curso está disponível.